Quando tinha 13 anos, Moira ficou doente. Sua febre era alta, não natural. E o diagnóstico do médico não era esperançoso. No dia seguinte, quase que miraculosamente, ela estava bem. Melhor que nunca. Certa como a chuva. Anos mais tarde, ela se casaria. Se tornaria professora e teria 3 filhos. 2 rapazes, Calum e Dean, e uma menina, Abigail. Eles, por sua vez, tiveram 8 filhos, e para a grande alegria de Moira, uma vez a cada ano sua família retornava para casa. Moira eventualmente morreu aos 74 anos, pacificamente enquanto dormia. Foi uma boa vida. Uma vida humana, previsível, muito agradável e nem um pouco extraordinária. A segunda vida de Moira começou no útero. Foi um parto de um ser completamente consciente que tinha perfeitas lembranças de sua vida anterior. Logo após nascer, os pais de Moira começaram a acreditar que ela era especial. E ela era, mas não do jeito que eles imaginavam. Não havia nada especial em Moira aprender a andar, falar e ler cedo. Ela nasceu sabendo como fazer essas coisas. Não, ela era especial por ser algo novo. E naquele momento, algo que poucos no mundo, incluindo ela mesma, haviam visto. Apesar de não saber disso, Moira era mutante. Dinastia X, edição 2. A fabulosa vida de Moira. Em seus primeiros anos, Moira teve de ser cuidadosa para não deixar que percebessem o que ela era. Ela tinha de esconder o que se passava em sua mente, que era mais velha do que a dos humanos que a criaram. Ela sabia que o orgulho que tinham de sua garotinha especial logo de tornaria medo se ela abrisse a cortina rápido demais. Mas, por mais que tentasse, era impossível para ela esconder o quão diferente era. Seus professores começaram a usar palavras como avançado e inteligente, o que levava a outras palavras como brilhante e prodígio, o que eventualmente levou Moira na direção acadêmica. Uma vida da mente. Moira não poupou esforços para ela mesma tentar entender quem e o que ela era. Exauriu todas as possibilidades da perspectiva que sua primeira vida ofereceu a ela. Moira, mais tarde, estudou na Universidade de Oxford. Enquanto estava lá, ela conheceu algumas pessoas interessantes e eventualmente, após considerar sua condição desconhecida, concentrou seus estudos nas áreas de psicologia e biologia. Ela rodou experimentos controlados para provar que suas memórias não eram nenhum tipo de desordem ou psicose. Ela verificou a existência de marcadores históricos pessoais de sua primeira vida e descobriu 2 coisas: se ela apenas cumpriu seu papel em eventos como em sua vida anterior. Se era uma participante passiva, então tal evento deveria proceder quase exatamente como antes. Isso provava que suas memórias eram reais. Mas se ela se tornou uma participante ativa, então ela poderia mudar o que aconteceu. E a trajetória de sua vida iria divergir. Encontrar o amor de sua vida e já sabendo cada falha que ele possuía, junto de todo o conhecimento que elas nunca mudariam, destruía qualquer chance de Moira recriar o que ela tinha em sua primeira vida. Familiaridade gera desprezo, e seu outrora marido podia ver isso em seus olhos. Não haveria família para Moira nesta vida, ninguém para amar, ninguém por quem ser amada. Sem filhos no jardim brincando e rindo. E ela se imaginava, amaldiçoada como era,
Se haviam outros como ela no mundo, arruinando junto dela. Então ela viu um homem na televisão, alguém de quem ela tinha uma vaga lembrança. Alguém que conheceu na escola. As palavras ecoaram em seus ouvidos e enraizaram em seu coração. Moira sabia que poderia ser mutante também, e que teria que falar com este homem e descobrir a verdade. Então Moira entrou no primeiro avião que pôde em direção aos Estados Unidos. E morreu quando o avião caiu no oceano. Na terceira vida de Moira, ela mergulhou agressivamente em uma vida de ciência. Ela realinhou suas áreas de interesse para focar em antropologia e genética, e procurou ativamente Charles Xavier quando estavam ambos em Oxford. Ela sabia que ele estava escondendo o que era naquele momento, e forçando ideias que serviam ao seu próprio interesse. Mas ela foi capaz de usar o que aprendeu com ele para determinar que ela era, de fato, uma mutante. Mas a combinação de seu desgosto por suas habilidades naturais, juntamente com a arrogância das ideias de Charles Xavier e o que ela acreditou ser seu complexo de Deus mal disfarçado, a deixou temerosa para se revelar a ele. Charles Xavier, Moira havia decidido, não era uma solução para nada. Ele, como ela, estava sofrendo de uma doença. Mutação, veja bem. É um câncer. E ela decidiu devotar sua vida para curar o mundo disso. E após anos de pesquisa e experimentos, Moira e sua equipe tiveram sucesso. Ele encontrou uma forma de eliminar aquele amaldiçoado gene mutante. Ele encontrou sua cura. Mas jamais teve chance de usá-la. Ela não foi permitida.
quarta vida de Moira começou com urgência. Ela se dedicou para entender completamente o que ela chamaria de dilema humano-mutante. Quando duas espécies agressivas dividem o mesmo ambiente, a evolução exige adaptação ou dominação. Moira começou a olhar para o problema além de sua própria experiência limitada e considerou os benefícios potenciais do Homo superior. Afinal, evolução é o que deu ao mundo a humanidade. Talvez, nos dias vindouros, o mundo precise de algo mais. E sob esta nova luz, Moira até deu a Charles Xavier uma segunda chance. Ela olhou além da confiança, além da arrogância, para o que estava escondido. Um mutante que estava determinado a garantir que seu povo tenha um lugar no mundo. Ele era um mutante com sonho. E, com o tempo, isso a fez amá-lo. Amou tanto que ela ficou ao seu lado pelo resto de seus dias. Desde os anos dourados. Pelos momentos de medo e ódio. Pela década perdida. Até o derradeiro fim. Quando, como se havia prometido, os humanos e suas máquinas de extinção vieram atrás deles e de seus filhos. Na quinta vida de Moira, ela decidiu que a agressão era a única resposta aceitável para as tendências violentas do homem. Roubando os meios de seus pais, ela fugiu de casa com 13 anos e foi até os Estados Unidos. Lá, Moira procurou Charles Xavier quase uma década antes de quando eles deveriam se conhecer. Ela abriu sua mente para ele pela primeira vez, e ele viu tudo o que ela havia vivenciado em suas primeiras 4 vidas. Ele viu como seu sonho havia falhado, e a experiência o radicalizou. Ao invés de uma escola de mutantes, ele reuniu uma legião. Ele construiu uma cidade composta apenas de mutantes. E as muralhas, elas mantinham o mundo do homem de fora. Até que as máquinas adaptáveis de Bolivar Trask, vieram atrás dos mutantes novamente. Moira passou quase toda sua 7ª vida erradicando a linhagem Trask. Bolivar, Donald, Gwyneth, Simon. Sem misericórdia. Sem pena. Ela foi atrás de todos os seus filhos. Então, com sangue em suas mãos e em sua boca, Moira descobriu a verdade mais sombria de todas as suas muitas vidas a respeito das aterradoras máquinas humanas. Inteligência artificial é como fogo. É uma descoberta, não uma invenção. Tudo o que ela conseguiu fazer foi impedir que Trask fosse o primeiro a utilizá-la para o genocídio mutante. Como os mutantes, as máquinas simplesmente emergem em certo ponto durante a evolução societal e ambiental. E, com isso, qualquer esperança que Moira tinha de conseguir impedir que eles morressem. E a experiência a radicalizou. Na 8ª vida de Moira, ela deixou de lado o sonho de Charles Xavier e aceitou o mal necessário do mestre do magnetismo. Moira encheu a cabeça de Magneto com histórias de futuros holocaustos. Outra guerra perdida. Outras pessoas destruídas. Magneto ficou enfurecido. E caiu diante dos poderes combinados dos heróis humanos e mutantes da Terra. Traído por sua própria espécie, tolos que acreditavam num bem maior humano. E com o que ela temia sendo pouco tempo sobrando. Poucas vidas sobrando. Moira aceitou as ideias de domínio evolucionário. Sobrevivência dos mais aptos. Alguns achavam que ele era um monstro. O chamavam de mal. Mas, para Moira, Apocalipse era apenas a única solução que ela nunca havia tentado. E se os humanos queriam guerra? Se suas máquinas queriam? Então eles lhes dariam uma sem fim. E então, depois de todas as vidas perdidas, após o fim das guerras, armada com todo o conhecimento das vidas antigas, e todas as formas antigas de pensar, e sabendo que nunca seria o suficiente para salvar seu povo, ela decidiu tentar algo verdadeiramente revolucionário. E na 10ª vida de Moira,
Ela decidiu que ela e Charles Xavier deveriam quebrar todas as regras. Estou aqui. Eu sempre estive aqui, Moira.